Hoje são 16 de maio de 2020, sábado, e nós estaremos aprofundando o nosso tema sobre a pessoa chamada. Nós gostaríamos de responder à pergunta: como nós podemos conhecer uma pessoa chamada, ou como nós somos chamados para servir ao Senhor? Nós destacamos ontem como personagem bíblico para caracterizar uma pessoa chamada João Batista. E nós vimos 5 características que marcam a sua vida e que nos ajudam a entender o que é uma pessoa chamada. A primeira característica é que uma pessoa chamada entende claramente o princípio da mordomia. Ela também sabe exatamente quem ela é. Ela tem consciência da sua identidade. Tem um objetivo definido, sabe o que é um compromisso firme, e é uma pessoa que experimenta o gozo e a paz que só podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ao contemplarmos a vida de João Batista, nós o identificamos como uma pessoa chamada. E ao fazermos isto, é natural que nós estejamos nos perguntando como é que este homem se tornou uma pessoa chamada. Esta pergunta, quando respondida à luz das Escrituras, vai nos ajudar a entender a nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, vai nos ajudar a entender qual deve ser a nossa atitude como peregrinos que somos neste mundo que jaz nas trevas. O fato que eu quero destacar aqui e que traz um grande esclarecimento para nós, na pessoa de João Batista, é a influência que ele certamente sofreu de seus pais. Esta influência contribuiu decisivamente para a formação do seu caráter. A Bíblia deixa bem claro que seus pais, Zacarias e Isabel, eram pessoas profundamente espirituais, com extraordinária sensibilidade em relação ao chamado de João, que lhes fora revelado por meio de diversas visões de anjos. O que nós observamos aqui em Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 3, é que desde os primeiros anos de vida de João Batista, eles começaram a incutir essa missão em sua alma. Veja o que diz o texto. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Albilene, sendo Anás Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Estas palavras que eu acabei de ler aqui em Lucas contêm revelações muito interessantes. César estava em Roma, cuidando das coisas importantes que dizem respeito aos Césares. Anás e Caifás estavam em Jerusalém, procurando manter em ordem a religião organizada, a religião estruturada. E as outras personalidades políticas mencionadas aqui exerciam suas funções circulando pelos lugares públicos, participando de eventos que aparentemente mereciam divulgação. O mundo desses indivíduos era um mundo complexo de poder, de fama e de contatos muito importantes. Mas veio a palavra de Deus a João, um homem insignificante, que se encontrava num lugar sem importância nenhuma. O texto diz aqui que ele estava no deserto. E aí vem a pergunta: por que João?
Por que um deserto? Vamos responder primeiramente a pergunta: por que João? Principalmente porque Deus o chamou e ele atendeu ao chamado de Deus. O chamado exigia total submissão aos desígnios de Deus, aos seus métodos de trabalho e ao conceito que Deus tinha de sucesso também. E se João se dispôs a aceitá-lo, nesses termos, não importando o quanto isso lhe custasse em sofrimento e solidão, isso evidencia a razão por que Deus chamou João. Agora, por que um deserto? Talvez porque num deserto as pessoas consigam ouvir e meditar sobre questões que normalmente não iriam se preocupar, não iriam dar atenção. Por exemplo, nas cidades há muito barulho, há muita agitação, há muita atividade. As pessoas são por demais preocupadas com seus próprios interesses, orgulhosas por demais para ouvir a voz de Deus. E em meio a todas estas situações que nós vivemos numa vida urbana, infelizmente, a tendência é nós negligenciarmos a importância de se desenvolver o hábito de ouvir a voz de Deus. Então Deus levou João para o deserto onde poderia falar com ele. E assim o profeta chegou lá. Deus começou a imprimir em seu mundo interior imagens que lhe deram uma visão de sua época totalmente diferente da que tinha. E o que nós podemos observar no que concerne ao deserto? O deserto é o lugar onde as pessoas aprendem a depender exclusivamente de Deus. É no deserto que uma pessoa se torna chamada. E a pergunta que nós podemos também fazer para aprofundar um pouco mais neste raciocínio é: como era estruturado este mundo interior forjado no deserto? Para sermos honestos, os escritores sagrados não nos fornecem uma resposta ampla. Eles apenas nos mostram as evidências de uma vida interior em plena ordem, como é o caso aqui de João Batista. João, portanto, é o protótipo da personalidade que nós estamos procurando, pois se conduz com muita segurança e firmeza em um mundo onde tudo parece estar caótico e em desordem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um autoexame. O que motiva os meus atos? Que razões me levam a agir do jeito como eu estou agindo no meu dia a dia, na minha rotina, na agenda que eu tenho estabelecido para a minha vida? O que eu espero obter com os meus atos, com as minhas atitudes? E uma pergunta também muito significativa é: qual seria a minha reação se tudo o que eu tenho me fosse tirado? Como eu reagiria? A verdade é que esta é uma luta que temos que enfrentar quase que diariamente. Escolher entre ser uma pessoa impelida como Saul ou uma pessoa chamada como João Batista. Vivendo num mundo competitivo como é a nossa sociedade, onde a realização pessoal é a coisa mais importante, desde que somos pequenos, nós já somos levados a pensar desta forma, a nossa tendência é sermos como Saul, impelido a agarrar-se às coisas, a se proteger e a dominar, a querer estar no controle das situações. E é possível que nós venhamos a agir assim, embora digamos que estamos fazendo a obra de Deus. Por esta razão, nós que estamos na liderança, nós pastores, líderes de nossas igrejas locais, precisamos estar bastante atentos para não estarmos incorrendo neste erro
porque esse tipo de atitude gera forte estresse. E é fato que existem muitas igrejas que têm sofrido porque a sua liderança tem fracassado nesta área. Mas, sendo como João Batista, tendo ouvido o chamado de Deus, nós já sabemos qual é a nossa missão. O porquê de estarmos aqui na Terra. Uma missão que exige de nós coragem e, é claro, que disciplina. Mas os resultados são daquele que nos chamou. Eu não tenho que me preocupar, eu tenho apenas que ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Se eu vou crescer ou se eu vou diminuir, isso é com Ele. Pois se nós resolvermos conduzir as nossas vidas de acordo com as expectativas dos outros ou as que nós também criamos, isso poderá gerar caos em nosso mundo interior. Mas se nós trabalharmos com base no chamado de Deus para as nossas vidas, nós então iremos gozar de plena harmonia o nosso mundo interior. Não tem coisa mais prazerosa, satisfatória, do que viver na presença de Deus, desfrutando do seu cuidado e certo de que, sejam quaisquer que forem as circunstâncias, Deus está no controle. Eu desejo a todos vocês um fim de semana abençoado na presença do Senhor.